Fala pessoal, boa tarde, a paz do Senhor. Antes de começar esse vídeo, peço que deixe a sua curtida, compartilhe e me ajude no crescimento do canal. E começando esse vídeo, vamos falar sobre o Gessé Aguiar, de não querer mais voltar à igreja por causa do problema que ele está tendo aí com a Camila Barros, por ela se posicionar com a fé, de não querer ir pregar na igreja dele, que isso gerou todo um desgaste e que quero falar sobre isso com vocês hoje. E seguinte, ele não voltará à igreja por causa dessa situação. E que na ideia dele, ele pode viver uma afetividade e que o Jesus que ele conhece concorda com essa ideia. Só que eu quero trazer esse posicionamento com vocês que não é bem isso. Porque, como vocês bem sabem, eu vivi 12 anos da homoafetividade, fui drag queen, rainha da parada LGBT, e tive uma experiência com Jesus, ao qual foi uma experiência pessoal. Fui batizado com o Espírito Santo em casa, eu senti o calor do Espírito Santo me envolver, meu corpo formigava dos pés à cabeça, e depois dessa experiência nunca mais eu fui o mesmo, ao ponto de eu não conseguir viver mais a homoafetividade. Aí eu busquei a igreja, e o dia do meu batismo foi o dia do Orgulho Gay de Campinas, e era eu descendo em direção para a igreja, e todo mundo subindo para a parada, e a palavra de Deus diz que devemos andar na contramão do mundo. Então a minha experiência pessoal, ninguém me induziu a nada, eu nem conhecia direito do evangelho na época, mas eu tive uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, e ao ponto de viver uma novidade de vida, ou seja, eu nasci de novo como uma nova criatura, como Jesus mesmo diz a Nicodemos em João capítulo 3, do versículo 7, que não vos maravilhes ter dito isso, porque vos é necessário nascer de novo. Então eu dou um testemunho a vocês de alguém que viveu por muitos anos na prática da homoafetividade, que tive uma experiência com Jesus e que o Jesus que eu conheço se revela nessa palavra, ao ponto que em casa eu escutava Jesus dizer a mim que era necessário tomar uma decisão, que era necessário renunciar a homoafetividade para poder ser o seu seguidor. E a própria palavra de Deus diz em Lucas 9:23, a Jesus fala para todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ou seja, se o evangelho que você busca ou que você vive não leva você a renunciar práticas da sua vida, tanto na heterossexualidade como possivelmente na homossexualidade, você não está vivendo o evangelho de Cristo. Porque para ser um seguidor dele é necessário viver uma vida de renúncias. E o Jesus que o Gessé afirma aqui nos vídeos, ele não é o Jesus bíblico. E tem muitos, assim como ele, como Priscila Alcântara e outros, que estão vivendo um evangelho liberal. Um evangelho que não leva você a viver uma vida de santidade, ao qual Hebreus 12:14 diz: segue a paz com todos, mas sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E santidade é você ser separado, dos prazeres do mundo e buscar uma vida de santidade a Deus. E literalmente não é esse Jesus que eu vejo nas falas, nas atitudes e nas vivências de pessoas como Gessé, Priscila e outros que estão vivendo os prazeres do mundo. E para afirmar isso, vamos às falas do Gessé. A partir daquele momento, se arrependeria de seus maus caminhos. Porém, ele fez questão de divulgar em sua rede social uma resposta que deu a um seguidor que lhe perguntou: beleza, mas você se converteu? E ele diz: sou convertido em Cristo, o cabeça, a pedra fundamental, a mentalidade mais incrível que já existiu. Eu me apoio nas suas ideias, nos seus pilares. Estou fora da religião. Esse fim de semana eu só tive certeza que absolutamente a igreja, templo, é um lugar onde não existe espaço para mim. No pronunciamento que ele deu. Vamos aos pontos. Se ele diz que se fundamenta nas ideias, nos pilares de Cristo, da onde ele tira esses pilares? Ou seja, do evangelho. Mas o que me faz escolher quais são as verdades ou que não são as verdades? Ou seja, tem como alguém que se diz cristão e apenas concordar com metade da palavra de Deus e o resto não? O que leva a pessoa a definir o que é verdade e o que não é verdade da palavra? Ou você crê no evangelho como totalidade de verdade para a vida de um cristão, ou você não é cristão porque você não está acreditando no evangelho de Cristo.
Tem como eu definir a verdade? Tem como eu escolher meias verdades? A gente sabe que para uma heresia ser formatada não precisa ser uma mentira, basta ser uma meia verdade. Então, tem muitos acreditando nesse Jesus liberal, esse Jesus do meu sentimento, do meu próprio ego, que eu posso viver o que eu quero, mas eu não me submeto ou eu não renuncio às práticas que é aquilo que a palavra de Deus diz e determina como pecado. E vamos lá. Após Camila Barros cancelar sua ida à igreja de Balneário, pastoreada pelo seu tio, porque ele subiu no altar e cantou com a Keren Bianca, ele demonstrou muita tristeza com a situação, disse que ficou muito ferido e machucado porque as pessoas não se preocupassem, porque não o veriam muito na igreja mais. Hoje eu estava no aeroporto e achando que ela ia desembarcar, ela não veio, e a justificativa foi porque ontem eu cantei na minha igreja. Porque antes, um dia anterior, eu cantei com a Kelly. Eu vim aqui só justificar e aproveitar para externalizar o quanto eu estou ferido e machucado. Por isso. Só porque eu estou num ambiente onde algumas pessoas, vão generalizar, não aceitam que eu esteja. E para a igreja, que está incomodada com a minha aproximação com o ambiente, pode ficar tranquilo que vocês não vão me ver muito, tá? Então vamos ser cirúrgicos nessa questão. Ele está incomodado por quê? Porque ele quer que as pessoas aceitem dele viver a homoafetividade, dele viver a sua vida de uma forma liberal em relação a quem ele quer se relacionar quando bem entender. Então, gente, a igreja não é um clube do bolinha, porque todo esse problema teria sido evitado se as lideranças da igreja dele não tivessem permitido que ele subisse no púlpito. Porque é nesse sentido, porque imagina, se alguém que está praticando a homossexualidade sobe no púlpito, prega o evangelho, louva a Deus. Qual é a mensagem que ele está entregando à igreja? Pense novamente, se o homossexual tem o direito de fazer isso praticando a homossexualidade, por que o adúltero também não tem o direito de estar permanecendo pregando ou louvando a Deus no púlpito? Ou propriamente o idólatra? Ou qualquer outras qualificações de pecado à luz da palavra de Deus? Então é muito complicado essa mensagem negativa que traz para toda uma geração de jovens, principalmente. Mas isso não é um julgamento à pessoa do Jessé. A Bíblia fala para a gente não julgar o nosso próximo, mas julgar com a reta justiça, ou seja, falar apenas a verdade. Não devemos condenar alguém que seja homossexual, mas sim levar esse homossexual à verdade da palavra de Deus e que ele possa se motivar a buscar a santidade. Ninguém pode impor algo a alguém, mas a verdade da palavra de Deus precisa ser propagada e ser levada à reta justiça. Então, o Evangelho sim condena a prática sexual. Se entender homossexual não é propriamente um pecado. Tanto no Antigo Testamento, Levítico 18, 22, tanto quanto no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 27, 1 Timóteo capítulo 1, do versículo 10, 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9, nesse versículo deixa muito claro que na cidade de Corinto houve efeminados, como no grego, acernocoitai, malakoi, ativos e passivos, foram mudados pela graça de Deus, ou seja, até o próprio Evangelho afirma que pessoas deixaram a homoafetividade e tiveram uma novidade de vida. E pudera, aqueles que verdadeiramente pisou no Santo dos Santos não conseguem mais viver as velhas práticas. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17, diz que quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, o Evangelho fala sobre novidade de vida e afirma sim que a prática homossexual é um pecado em seu contexto sexual. Então, Jessé, eu oro pela sua vida. Volte para o caminho da verdade. Arrependa-se desse caminho, que eu creio que maior é o plano que o Senhor tem na sua vida. Então, eu deixo esse vídeo não como algo condenando a pessoa dele, mas que ele se volte para o caminho da verdade e que oremos por ele e por todos aqueles que ainda estão vivendo no engano. Que Deus abençoe.